Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Joseph, que vos fala. Então vamos aqui com a correção da atividade do livro, né, do capítulo 7. Então, vamos lá. Então, nessas primeiras perguntas, né, das atividades, né, pergunta o seguinte: quanto à ereção, né, quando a ereção não acontece de forma natural, é possível reverter o quadro através de medicamentos? Sim, né, atualmente existem vários medicamentos que podem manter o nível de sangue, né, dentro dos corpos cavernosos, fazendo com que, né, resumindo aqui o que está se referindo aqui, né, que existem alguns medicamentos que fazem com que a quantidade de sangue dos corpos cavernosos aumente e tentam manter a um certo nível, né, de tempo, através, dependendo do medicamento que for usado, né. Então, os principais substâncias que tem é essa aqui, guanosina, monofosfato dicíclico, né, o GMP6, também outros conhecidos também, né, temos o Viagra, né, ou então o nome mais conhecido se trata de sildenafila, né. Então isso aí é algumas substâncias, alguns medicamentos que faz com que a ereção consiga ser permanente, né. Quando se trata de ereção, também tem que entender o seguinte, né, que não é todo o caso, mas existe problemas, né, hormonais, existe problemas, né, que até psicológicos também, que faz com que não ocorra a ereção. Então há, né, logicamente com o auxílio de médicos, né, especializados para o seu problema, né, para o problema do paciente, para buscar o melhor medicamento que faça com que essa situação mude, né. Na segunda pergunta, né, qual a importância das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulboretrais presentes no sistema genital masculino? Então, para que serve essas glândulas, né? Pela imagem, né? Pelo que vocês já estudaram, né? O sistema reprodutor masculino, não é? Todas essas daí vão auxiliar, né? As secreções das vesículas seminais e da próstata constituem o esperma do sêmen, né? Neutraliza as secreções ácidas existentes na vagina. Além de ser um meio de propagação para os espermatozoides, né? Ele facilita o seu movimento, né? Até a chegada do local de despejo, né? Então, as glândulas bulboretrais secretam líquidos viscosos durante a fase de ereção, né, de excitação sexual, cuja função é neutralizar os resíduos da urina, né? Mesmo assim, então todas essas glândulas aí vão auxiliar o espermatozoide durante o seu percurso, não é? Durante a formação, né? E também a nutrição deles, não é? Então, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, né, é sobre a questão, né, sobre a laqueadura. Né? Uma pergunta mais comum: o que é a laqueadura ou vasectomia? É o corte, não é, de uma das suas trompas ou desse canal aqui, não é, que vai percorrer todo o espermatozoide, né? Então são procedimentos que fazem com que interrompam, não é, essa trajetória, né, do percurso dele até o seu local, né? No caso aqui vai impedir com que o óvulo percorra, né, o óvulo maduro saia das trompas, né, dos ovários e vá até as trompas se encontrar com o espermatozoide, né? A mesma coisa acontece aqui, saindo do epidídimo até chegar no canal da uretra. Então ele percorta esse caminho. Uma das perguntas frequentes é o seguinte: mesmo se o homem, não é, fizer no caso a vasectomia, a laqueadura, o homem ejacula? Sim, ejacula, mas não sêmen, né? Não o espermatozoide propriamente dito, não é? Ele não vai conseguir percorrer, mas o líquidozinho, não é, da próstata, todo o líquido que você produz da trajetória vai sair, sim, não é? Mas o espermatozoide em si não sai. Então é um processo aí, né, que é irreversível, né, tanto que para a pessoa fazer, né, o homem fazer, você tem que ter no mínimo 2 filhos, se não me engano, né? Você assina todo um termo, né? Porque isso são casos irreversíveis, né? Existem alguns casos que só dão um nó, né? Mas também não é um caso 100% seguro, beleza? Sim, e o que acontece com os espermatozoides que não saem aqui do epidídimo, não é? Vai se acumular aqui? Não. O próprio organismo faz com que ele se reaproveite desse espermatozoide, né? O seu organismo acaba se expelindo dele, né? Ele, no caso,
joga fora, seu próprio organismo joga fora, né? Ele se destrói, né? E seu organismo absorve, na verdade. Beleza? Gêmeos, falando agora sobre gêmeos, né? Gêmeos são sempre um motivo de muita curiosidade. Alguns são muito parecidos, que dificultam até mesmo a identificação de ambos, né? Classifique os tipos de gemelaridade. Então vamos lá. Temos aqui gêmeos idênticos, né? Que são chamados de monozigóticos, né? Por resultado da fertilização de apenas um óvulo. E os gêmeos fraternos são conhecidos como os dizigóticos, né? Que resultam da fertilização de 2 ou mais espermatozoides, né? Então temos essa imagem aí, né? Que um óvulo pode ser fecundado e o próprio zigoto se divide em 2 e forma os gêmeos, né, idênticos. Já os gêmeos fraternos, existem 2 óvulos maduros que vão ser fecundados por 2 espermatozoides maduros que vão gerar gêmeos. Que a diferença entre eles é que, tipo, nos gêmeos fraternos podem ocorrer de serem diferentes, não é? Tanto sexualmente, pode ser homem e mulher, e nos gêmeos idênticos tem que ser obrigatoriamente, né, ambos dos mesmos sexos. Beleza? Aqui é um pequeno esquema para poder retratar, né, a ovulação e espermatogênese. Então ele pergunta o que? Identifique no esquema as etapas da espermatogênese e ovulogênese, indicando o número de cromossomos em cada fase. Eu acredito que tem muita gente que tenha ficado com dúvida nisso ainda, né? Mas é o seguinte, aqui na espermatogênese temos a espermatozônia 46XY. Quem é XY? Aqui, ó, temos aqui na primeira, ó, 40 e... Nossa, peraí, 46 aqui, beleza? O espermatócito primário tem 46, né? O espermatócito secundário tem 23, né? Já quando ele fala de secundário, ele se divide, não é? Como é o nome do processo, né, que se dá na espermatogênese? É mitose ou é meiose? E aí a pergunta, né? Ele se dividiu 46 cromossomos, se dividiu em 23. A diferença entre cada um deles aqui, né, vai ser até esse processo aqui. Aqui também na ovulogênese temos 23, temos aqui 46, beleza? Aqui chama ovulogênese e aqui chama espermatogênese. Até esse processo aqui, ele ocorre a mesma coisa. A diferença do homem para a mulher aqui vai ocorrer o seguinte, que na mulher apenas um óvulo vai ser totalmente maduro. Esses daqui o organismo vai se tratar de absorver, varia de mulher para mulher, eu já falei isso, né, em algumas aulas para vocês, né, que esses óvulos também aqui podem acabar ficando maduros, né, a mulher desenvolver 2 óvulos maduros, né, mas normalmente a mulher só libera um, beleza? E a diferença dos homens é que cada, não é, espermatócito primário aqui vai se dividir, vão se dividir em milhões e milhões e milhões, e cada um deles tem o poder de fecundar, né, qualquer óvulo, beleza? Dependendo do homem, a não ser que ele esteja algum problema, não é, de maturação, né, que no caso alguns problemas normalmente no caso de homens que não são muito férteis, tanto com mulheres também, é justamente nessa divisãozinha aqui, ó. O problema tá daqui para cá. Então eles tentam procurar um método de reverter essa situação aqui, estimulando com medicamentos e tratamentos para que esse processo ocorra, que o homem consiga ser fértil e a mulher também consiga liberar esse óvulo fértil. Beleza? Vamos lá. Segundo, a respeito da reprodução humana, responda ao que se pede. Descreva o trajeto percorrido pelos espermatozoides desde a sua produção no sistema genital masculino até a fecundação no sistema genital feminino. Beleza? Então temos aí túbulo seminífero, testículo, né, onde eles são criados, vão para o epidídimo, canal deferente, né? O canal deferente vai lá,
onde é que é feito a vasectomia, aquele tubo, né? Passa pela uretra, no pênis do homem, entra no local da vagina, passa pelo útero, entra nas tubas uterinas, né? Até encontrar quem? Lá, aqui no óvulo, beleza? Né? Então, o que ocorrerá caso não haja fecundação do óvulo? Né? Se o óvulo não for fecundado, ocorrerá a redução dos hormônios de estrógeno e progesterona, que levará as artérias do endométrio a se contraírem, diminuindo o fluxo sanguíneo. Então, temos essa imagem que pode responder essa pergunta. Né? Temos um gifzinho aqui, que é a produção do óvulo maduro. Chegou na parede aqui, não foi fecundado, né? Aumenta a quantidade de sangue, diminui a quantidade de sangue produzida aqui e o corpo acaba de expelir o resultante de sangue, beleza? Terceiro, cita hormônios sexuais secretados pelas glândulas masculinas, testículos e femininas pelo ovário. Então, os hormônios produzidos pelos testículos têm a função de promover características sexuais, o que? Secundárias, como presença de pelo, aumento da massa muscular, aumento de tamanho, órgão sexual, o engrossamento da voz e vários outros. Os hormônios produzidos pelas mulheres também são um pouco parecidos, né? São características sexuais, alargamento do quadril, da mama, surgimento de pelos também, não é? E no caso a menstruação.